Uma mensagem de fé com o pastor Oderno Júnior. Meus amados, o tema desta mensagem esta noite é vencendo a tirania do temor. Tem muita gente que vive uma vida dominada pelo medo, pelo temor. Eu não estou falando o bom temor, o temor de temer a Deus, de temer de fazer coisas erradas. Não estou falando desse temor, estou falando do temor que destrói a sua vida, do medo que faz você ter a sua vida destruída. Esse é o temor que o diabo joga na vida das pessoas, e muita gente vive encarcerada, amarrada, destruída, acabada, porque vive uma vida de medo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus não deu a mim e a você espírito de medo, mas Ele me deu, diga, mas Ele me deu a mim e a você espírito de coragem. Quem tem coragem de Deus aqui, levanta a mão e glorifica. Deus lhe deu um espírito de coragem, amém? Sabe por que você não tem vencido? Porque o medo está lhe paralisando. Sabe por que você não tem avançado? Porque o medo está lhe paralisando. Sabe por que você não tem sido curado? Porque o medo está lhe paralisando. O medo, irmãos, é uma arma do diabo. O temor, o medo, é uma arma do diabo que paralisa a nossa vida. A Bíblia diz aqui nesse texto que aquele que tem temor, aquele que pensa que o temor lhe sobrevém e que tem esse receio, ele não pode ser vencedor. Sabe o que foi que Jó disse? Aquilo que eu temo me sobrevém. Sabe o que está dizendo a palavra do Senhor? Que quando você tem medo de uma coisa, quando você declara uma coisa, quando você fala uma coisa, quando você pensa naquilo, aquilo lhe sobrevém. Tem gente que só pensa em acidente, em morte, em doença, em miséria, tem medo de passar fome, medo de adoecer, medo de dormir, medo de trabalhar, medo de ficar desempregado. Tem gente que vive pensando nisso. E sabe o que a Bíblia está dizendo através de Jó? Que aquilo que você pensa é o que vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque o que você pensa é o que está no seu coração. E o que está no seu coração é o que vai sair pela sua boca. E o que vai sair pela sua boca é a semente que você vai estar plantando. Quem entendeu, diga amém. Eu conheci uma mulher, aliás, conheci não, que ela não morreu ainda. Eu conheço uma mulher que quando a gente sentava na casa dela para tomar café, qualquer coisa, a conversa era só câncer, derrame, fulano matou ciclano, Beltrano fez isso com aquilo. Meu irmão, ela dava notícia do Barra Pesada, do 190, da Rota 22, de toda a desgraça que acontecia no São Paulo. Sabe, tudo que o Datena dizia, ela sabia. Meu irmão, você sentava para tomar o café, 40 minutos, uma hora que você ficava na casa dela, você saía deprimido, angustiado, você saía doente, você saía com medo de sair no portão e ser morto, porque tem bandido, porque tem assaltante, porque o carro vai bater, houve um acidente acolá, virou um anjo, matou não sei quanto, você não sabe da notícia, fulano de tal morreu de câncer, olha, ficou podre, acabou, ficou magro, meu filho, desafigurado, você não sabe, fulano de tal matou fulano. Meu irmão, a notícia era essa. Quando você saía de casa, você ficava perguntando: será que não vai acontecer comigo aquilo que aquela mulher está dizendo? Olha para o irmão e diga assim: para de falar coisa ruim, para de ser repórter de coisa ruim, para de estar dando notícia ruim. Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para dar notícia de boas novas. Nós somos chamados para dar notícia do Evangelho, que cura, que salva, que liberta, que renova, que restaura. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus na terra. Gente que vive uma vida de temor, tem medo de ser assaltado, de ser roubado, de ficar pobre, desempregado, de passar fome. Olha para o irmão e diga assim: não pense no que é ruim, e nem ande falando o que é ruim. Não deixe o que é ruim descer ao seu coração. Sabe por quê? Porque senão a semente vai ser plantada. E Jó diz aqui que aquilo que ele temia, isso lhe sobreveio. Sabe, amados, ele dizia assim: o que eu temia
o que eu tinha medo, o que eu receio, isso me aconteceu. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se você está passando por uma luta, sabe que essa arma do diabo é tão forte, a pessoa às vezes está endividada, aí ele começa a ficar com medo de não pagar a dívida. Aí o diabo lança o medo, aí vai se acabar tudo, não vai dar nada certo, vai fechar a porta, vai se acabar, isso acolá não vai dar. Aí começa a encontrar, o diabo começa a encontrar uma semente de medo e de pavor na mente da pessoa e desce para o coração. Aí a pessoa não pensa na solução, ela não pensa mais em trabalhar, porque ela perde a força, ela perde a alegria, ela perde o entusiasmo, ela perde a visão, porque ela fica olhando só para a conta, só para o cheque que tem que pagar, só para a duplicata do cartão. Aí ela olha e diz: eu não sei como é que vou resolver. Meu filho, sabe o que é que eu digo às vezes quando eu estou muito apertado financeiramente? Eu digo assim: rapaz, deixa para lá, Deus vai dar a solução, porque eu não tenho que andar no temor, eu tenho que andar na fé, eu tenho que andar crendo que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha vida e a sua vida não depende de nós. Por isso que Jesus disse que quem pode acrescentar um covo à sua vida? Um covo eu acho que é 30 centímetros, né? Um palmo, né? Quem é que pode acrescentar um palmo na sua vida? Olha para o irmão e diga assim: deixa essa vida de louco, deixa de perturbação, deixa de estresse, deixa de agonia, deixa de desespero. Tudo isso que tu está fazendo não vai acrescentar um palmo na tua vida. Aí ele diz assim: olha, se o nosso Deus sabe cuidar das árvores do céu, daqueles que não plantam, não regam, não colocaram nada para acontecer, quanto mais de nós, homens de pouca fé. Sabe o que Deus está dizendo? Que aquele que tem fé, o mundo vai virar de cabeça para baixo e ele vai ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar tudo errado na vida dos outros, mas na minha e na sua vai dar certo. Todos vão perder, mas você vai ganhar, porque Deus está comigo e com você. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, amados, eu quando estava meditando nessa palavra, eu estava pensando que nós vivemos em um mundo atualmente, esse mundo, em nosso mundo atual, existem incontáveis fatores que podem criar temor. Quem não lembra, por exemplo, da gripe suína? O povo andava tudo apavorado, um focinho de porco assim no nariz, né? Aquela máscara de plástico. Outros botaram uma máscara de pano. O povo andava tudo, parecia boi da cara preta lá do interior, com aquela máscara no olho. Hã? Quem lembra da AIDS quando começou? O povo dizia assim: metade do mundo vai morrer de AIDS até o ano 2000. Aconteceu isso? Aqui teve um pastor que profetizou que a cidade de Fortaleza ia ser invadida pelo tsunami. Até hoje nunca se cumpriu, porque ele não sabe de nada, nem eu nem você. O controle da terra, do céu, da natureza, da doença, da enfermidade, da morte, da vida do ser humano está nas mãos de Deus. Aleluia! É Ele quem sustenta, é Ele quem segura, é Ele quem preserva, é Ele quem guarda. Sem Deus você não vai a lugar nenhum. Quem não lembra, por exemplo, de tantas catástrofes que vieram sobre o mundo, epidemias, doenças, e nós, quando estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a isso, sabe? E essas coisas podem criar temor. O pessoal andava com um vidrinho de álcool gel na mão. Eu nunca usei álcool gel. Ah, pastor, mas você é porque não teve cuidado. Nunca usei. Eu não nasci para morrer de gripe suína. Você quer também que não nasceu? Glória a Deus por isso. Pastor, você não tem medo do câncer? Eu não nasci para morrer de câncer. Eu não nasci para morrer de doença nenhuma. Eu nasci para ser bênção na glória e bênção na terra. Como eu vou morrer não me interessa. No dia certo, na hora certa, no momento certo, quando Deus quiser me chamar, eu dou um espirro e vou embora. Mas eu vou sair daqui na providência, na hora, na vontade, no tempo de Deus, para a glória do Senhor Jesus, viver com Ele lá. Sabe, amados, esses fatores, eles podem criar temor.
desde contínuas incertezas econômicas. Sabe, nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem uma incerteza econômica. E a gente, quando administra uma igreja, ou trabalha na obra de Deus, ou quando você é empresário, você vive uma roda viva financeiramente. Porque tem gente que tem medo que o mercado caia, que a inflação suba, que o dinheiro não entre, que o salário não apareça, e não dê para pagar as contas, e aquele desespero desgraçado, que ele não consegue nem comer, nem dormir. Você já viu gente que não dorme de noite pensando nas contas, pensando no dinheiro, pensando como vai ganhar, como vai juntar? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você não vai fazer nada, porque a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Que dinheiro, problema econômico, problema financeiro, tudo isso aí é superado, é passageiro, mas a vida eterna, ela é eterna. Ou você vai viver com o Senhor, ou você não vai viver eternamente com o Senhor. E aí Deus chega para mim e para você. Você pode também criar temor passando por imprevisíveis mudanças tecnológicas e até desastres naturais. Sabe? Tem hora que você, por exemplo, eu aprendi a mexer com computador há poucos anos atrás. Eu não sabia. O mundo impõe mudanças, o mundo impõe um ritmo tão acelerado que muitas vezes a gente olha e diz assim: e aí, eu estou vivendo no mundo mesmo? Você já passou por essa experiência? Às vezes a pessoa fica com medo de ir no banco, porque não sabe mexer no cartão magnético, porque tem uma senha, porque o cara criou isso, porque tem uma foto, porque tem que botar digital. O mundo está desse jeito, todo dia, e as pessoas ficam temerosas, e assim: sabe o que está acontecendo? É a besta que está vindo, é o anticristo. Daqui a pouco vão botar um chip na minha testa. Aí o outro chega e diz: não, não é na testa, é na mão. Está entendendo? Aí começa os profetas da última hora, do milênio, do arrebatamento, os profetas do anticristo. Aí o camarada começa a trabalhar palavra fora do contexto, que não tem contexto, dentro de um contexto totalmente errado, e aí cria pavor na vida das pessoas. E aí eu olho para a palavra e Jesus diz assim: olha, nem eu sei o dia nem a hora, senão meu Pai que está no céu. Sabe quem é que sabe a hora que a igreja vai ser arrebatada, a hora que o anticristo vai se manifestar? O que é que vai acontecer? É Deus Pai que está sentado no seu trono, a ordem vai partir de lá, e a igreja vai estar preparada para ser arrebatada, para estar com o Senhor nos ares. Essa é a palavra, sabe? Existe também, irmãos, o bom temor. Sabe, como o temor a Deus, o temor que nos impede de saltar de um rochedo, de cair para cima de um carro, o temor que impede você de matar, de roubar, de fazer o mal ao seu próximo, de obedecer a Deus, amar a Deus, andar direito, com honestidade. Esse temor é bom, esse temor todos nós precisamos ter. Mas existe também o mau temor, que pode ter efeitos muito adversos em nós e na forma como vivemos na esfera pessoal, profissional, emocional, familiar, espiritual, física e etc, etc. Tem gente, irmão, que não consegue crescer profissionalmente porque ele é um frouxo, ele é um medroso. Gente que não consegue comprar um bombom para pagar com 30 dias porque tem medo que não vai pagar. Olha para essa pessoa e diga assim: deixe de ser frouxo. Deus lhe deu inteligência, capacidade. Deus vai lhe entregar coisas grandes na sua mão quando você resolver ousar, acreditar, sair da inércia. Você está entendendo o que Deus está dizendo essa noite para você? Aplauda o Senhor essa noite. Tem gente que não prospera profissionalmente porque é frouxo, é medroso, não consegue andar para canto nenhum. Eu tenho uma pessoa da minha família que está com 40 e poucos anos, parece quase próximo da minha idade. Cara inteligente, formado, contador, tem tudo para deslanchar, mas toda a vida foi frouxo, medroso. Aí ele terminou os anos de vida dele sendo, sabe o quê? Empregado de fábrica, de textura, de texto. Empregado que sai de manhã, um dia trabalha de meia-noite
às 6 da manhã, no outro dia trabalha de 6 ao meio-dia, não tem folga uma vez por semana, não tem feriado, não tem dia santo, e o cara é inteligente, mas sabe o que ele é? Medroso. Olha para o irmão e diga: medroso nunca conquista, medroso não vai a lugar nenhum, frouxo não anda, não realiza, não conquista. Deus quer levantar nesta noite homens e mulheres de coragem, homens e mulheres de ousadia, homens e mulheres que são capazes de vencer os obstáculos, as dificuldades, os desafios. Para de ser medroso. Tem mulher que faz um bolo maravilhoso, mas ela diz assim, alguém chega para ela assim: faz um bolo para tu vender. Essa eu não vou fazer não, que eu tenho medo de não vender e o povo não gostar. Que miséria de medo é esse, meu irmão? Tira esse medo. Gente que olha para o seu marido, para a sua família, olha para os problemas que tem, aí ele diz assim: eu estou lascado, não vou a lugar nenhum, acabou tudo. Aí ele morre de medo de agir. Vai orar, meu irmão, vai jejuar, vai consagrar, vai determinar, vai profetizar, vai para a palavra, toma posse da promessa. Deus vai materializar o milagre na vida de quem é ousado, de quem tem fé, de quem tem autoridade para caminhar. Gente dominada pelo medo não vai a lugar nenhum. E pode morrer de orar que não sai do canto. Pode morrer de jejuar que não sai do canto. E eu lembrei de uma história que eu vou lhe contar agora. Todo mundo conta essa história. Diz que um senhor tinha um sítio, uma fazenda, e ele criou todos os filhos daquela fazenda. E aí quando o velho já estava velho, o último filho, ele chamou antes de morrer e disse: meu filho, não venda essa propriedade por nada. Não venda por nada. Plante nela, cuide dela, porque com essa propriedade eu eduquei meus filhos, formei, criei vocês. A vida foi tirada dessa terra. O pai do rapaz morreu. E aí ele era preguiçoso, medroso, frouxo, não tinha visão. Não quis mais plantar na terra. Pegou a terra e vendeu. Aí o outro dono da terra que chegou começou a cavar um buraco para plantar alguma coisa na terra. Sabe o que foi que aconteceu? Ele descobriu uma mina de ouro, de pedras preciosas, a meio metro do chão. Você está entendendo? Às vezes você orou pedindo algo a Deus, você jejuou, pediu, consagrou, determinou, profetizou, e Deus já lhe deu. Mas você precisa cavar o buraco, você precisa tomar atitude, você precisa dar o primeiro passo para encontrar a pepita, para encontrar a para receber o milagre de Deus na sua vida. Se você ficar olhando para trás com medo de mexer na terra, nunca vai a lugar nenhum. Sabe, Deus não nos fez para viver uma vida miserável, dominada por medo. Você passa crise no ministério? Passa. Tem obreiros que não crescem porque quando vem a primeira crise, ele não joga a toalha não, ele joga o paletó e a Bíblia. Porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, Beltrano pensa isso, pensa aquilo. Problema, eu tenho que estar na promessa que Deus me deu. Deixa de olhar para os problemas e avança para aquilo que Deus disse que ia fazer na tua vida, que vai acontecer. Sabe, amados, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nosso casamento, nossa família, nossa igreja, tudo que você deseja e sonha nessa vida, eu tenho uma notícia boa para lhe dar: Deus já lhe entregou. Vocês não vão receber não. Eu vou repetir para ver se você entendeu o que Deus disse para você. Tudo que você sonha na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério, na sua vida física, tudo que você almeja, deseja e sonha, Deus já lhe deu. Eu vou repetir de novo: Deus já lhe deu. Você pode dar glória a Deus por isso? Tome posse, Deus já lhe deu. É na sua mão. Ele diz: olha, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Quem é que está buscando a Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho outra notícia para lhe dar: as demais coisas já estão sendo acrescentadas na sua vida. Casa, carro, família, trabalho, saúde. Deus já está acrescentando
na sua vida. Quem crê nisso, levanta a mão e recebe. Dá glória ao nome do Senhor. Deus está acrescentando na sua vida. Agora, pastor, e por que eu não tenho? Porque você é medroso. Porque você é dominado pelo medo. Tem gente que tem medo de fazer uma campanha de oração, tem medo de fazer jejum, tem medo de fazer um propósito financeiro, tem medo de ser dizimista, porque acha que o dinheiro do dízimo vai fazer falta a ele. Ele não sabe que esse dinheiro é uma semente. Tem gente que não coopera porque tem medo de ficar pobre. Meu irmão, esse demônio do medo essa noite vai sair da tua vida. Tu vai sair daqui esta noite dizendo: diabo, eu nasci para ser vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus eu faço proezas, com meu Deus eu salto muralhas. Ele é o meu rochedo, é a minha esperança, é a minha glória. Deus não vai me abandonar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: te prepara. Quando você der o primeiro passo, não tem mais quem te segure. Diga de novo para ele, para ver se ele entendeu. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: quando você der o primeiro passo, não tem mais quem te segure. Você vai chegar no lugar que você nunca imaginou. Você vai conquistar o que você nunca pensou. Vai ser muito maior. Sabe por que a palavra de Deus diz? É muito maior do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que o que Deus tem reservado para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele, para aqueles que amam a Ele. Sabe, Deus tem algo grande, Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo tremendo, Deus tem algo extraordinário para entregar na tua mão, desde que você tenha coragem de acreditar, de agir, de tomar a atitude certa, de lançar o medo e receber o espírito de coragem na sua vida esta noite. Aleluia. Eu profetizo para você essa noite que Deus vai lhe dar um espírito de coragem. Quem quer receber espírito de coragem essa noite? Levanta assim as duas mãos assim: Deus, esta noite eu recebo um espírito de coragem, de ousadia sobre a minha vida. Receba em nome de Jesus. Lance fora esse medo, lance fora esse temor, lance fora essa preocupação, lance fora essa ansiedade, lance fora essa visão pequena, nanica. Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer maior do que você pede. Deus vai realizar maior do que o que você sonha. Ele é maior na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O medo, irmão, ele faz você postergar, você adiar os seus planos. Tem gente aqui nessa igreja hoje que já adiou seu projeto umas 100 vezes. Não, eu não vou fazer nesse ano não, vou deixar para o próximo. Eu não vou fazer nesse semestre não, vou deixar para o próximo. Não, eu não vou fazer nessa semana não, eu vou deixar para outra. Não, não vou fazer amanhã não, vou deixar para depois de amanhã. Gente que fica postergando a sua vitória, porque à medida que você fica com medo de agir, que você não age, que você não se lança, sabe o que acontece? Você não vai adquirir nada, você não vai a lugar nenhum. A sua vitória está sendo adiada. Olha para o irmão e diga assim: para de adiar a tua vitória. Essa vitória Deus já te deu ontem. O que você tem que fazer é tomar posse dela hoje, agora, nesse instante. Para de andar olhando para a tribulação, para trás. Anda caminhando para a tua vitória. Amém, irmãos? O temor e o medo, ele gera algumas consequências na vida das pessoas. E Deus está falando com gente aqui essa noite, gente que precisa ser ousado. Quando eu abri esse ministério, um amigo meu, ele me chamava de gordo. Disse: gordo, te vira. Eu quero ver se Deus está contigo agora. Mas eu tinha certeza que Deus estava comigo. E essa obra que Deus entregou na minha mão era muito maior do que isso aqui hoje. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está começando a viver uma história grande perto do pastor Adérnio. Você crê nisso? Você crê ou não crê, meu filho?
Você está começando a viver uma história grande. Aí você diz: pastor, mas nós somos pequenos. Mas ninguém nunca foi grande sem antes ser pequeno. Você já nasceu do tamanho que você é? Você já nasceu andando, falando do tamanho que você está hoje? Você nasce pequeno. Olha para o irmão e diga assim: não despreze o dia das coisas pequenas. Diga para ele: não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas, porque as coisas pequenas vão se tornar grandes. Aquilo que é pequeno vai crescer, e você precisa estar inserido na história de crescimento para a sua vida. O temor, sabe o que é que ele faz? Ele substitui a fé. Quem vive dominado pelo medo, pelo temor, não tem fé. Porque a Bíblia diz que a fé lança fora todo temor. Quem tem fé aqui? A Bíblia diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-se daqui para lá. Ele não está falando, irmão, não é do monte de terra, não. Ele está falando da atitude, não é a sua fé, é a sua palavra pela fé. Quando você tem fé no coração, você toma a atitude e você determina, declara o seu milagre, declara aquilo que você acredita. Sabe o que acontece? A multidão vai olhar e vai ver o monte da dificuldade indo embora, o monte da enfermidade indo embora, o monte da deficiência financeira indo embora, e Deus sendo glorificado na sua vida, quando você age pela fé. Sabe, amados, o medo, o temor, ele substitui a fé. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Você lembra de Pedro? Jesus estava na Galileia e desejou ir para Cafarnaum. E a palavra diz que ele foi para o outro lado do mar da Galileia e disse aos discípulos: olha, eu vou encontrar vocês lá. E a palavra diz que os discípulos entraram em alto mar na Galileia e começou a haver uma tempestade. E a palavra diz que o barco estava sendo lançado de um lado para o outro. E Jesus estava lá em cima. Sabe que os discípulos não lembraram de Jesus? Olha para o irmão e diga assim: quantas vezes você já se esqueceu que Deus está no controle da sua vida, porque você ficou dominado pelo medo, pelo pavor, pela preocupação, pela ansiedade, pelo desespero? Olha para esse irmão e diga assim: ele está lá em cima, lembre disso. Olha para ela e diga assim: ele está lá em cima. Diga para ele essa noite: ele está lá em cima e ele está no controle. A qualquer hora ele vai descer, a qualquer vigília ele vai descer, andando sobre os seus problemas, andando sobre a sua dificuldade, e vai dizer: Maria, João, Pedro, Zenilda, Jerônimo, Júnior, olha, eu estou aqui no lado de você, pode vir. Vai acontecer um milagre. Eu vou andar por cima da sua luta. Você está entendendo o que Deus está dizendo essa noite para você? Você está olhando para aquilo que está acontecendo com você, e você se esqueceu que Deus está lá em cima. Você esqueceu que Ele está no controle, que Ele tem poder sobre a situação e as crises e as dificuldades e os problemas e as lutas e os desertos e os desesperos que você está passando. Ele tem o controle dessa situação na mão dele. Quando os discípulos não tinham mais o que fazer, Jesus resolveu ir. E a história diz que tinha muitos barcos na beira da praia, mas Jesus resolveu ir andando por cima das águas. Olha para o irmão e diga assim: quando Deus resolver te abençoar, Ele vai pessoalmente enfrentar o mar e a tempestade que está na tua vida. Você pode dar glória a Deus essa noite por isso? Ele vai pessoalmente enfrentar o vento, o mar e a tempestade que está rolando sobre a sua vida. Ele vai pessoalmente. Aí quando Pedro olhou para aquilo, estava com tanto medo que estava vendo visagem. Tem crente que fica vendo visagem na vida. Olha para o irmão e diga assim: para de ver visagem, meu irmão. Deus essa noite quer abrir teus olhos espirituais para tu ver anjos de Deus trabalhando na tua vida. Deus esta noite quer abrir tua visão para tu ver o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Deus quer abrir tua visão esta noite, não é para tu ver visagem não, é para tu ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a intervenção de Deus, a luta de Deus pela tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você está dominado pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor, em vez de você ver Jesus, ver visagem.
Os discípulos estavam com tanto medo, tão apavorados, dominados pelo temor e pelo medo, que eles olharam e disseram: se não bastasse a tempestade, se não bastasse o vento, se não bastasse as ondas, ainda aparece uma alma, ainda aparece uma visagem. Não é isso que você diz na sua vida? Se não bastasse o problema financeiro, agora vem o problema da mulher, vem o problema do marido, vem o problema do filho. Se não bastasse o problema da família financeira, agora vem a doença. Se não bastasse isso agora, mas o que falta vir agora? Qual é o próximo fantasma? Qual é o próximo bicho que vai aparecer? Sabe, amado, quando você fica dominado pelo medo, pela preocupação, pelo temor, você só vê fantasma. Mas quando você age na fé, você vai ver Deus caminhando, os anjos de Deus caminhando, Deus agindo sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Quando você está movido pela fé e não pelo medo, você vê o milagre de Deus acontecendo. Sabe, amados, Pedro ficou com tanto medo que foi obrigado a dizer: sou eu, Pedro. Mas Pedro não acreditou, não. É como tem gente aqui essa noite. Deus diz assim: olha, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou abrir porta, eu vou fazer um milagre. Mas a pessoa fica dizendo: não foi Deus não, porque o negócio está fechado, não abriu nada ainda. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde no telefone. A pessoa disse assim para mim: eu não sei o que foi que aconteceu. Eu quase dizia no ouvido da pessoa assim, quase eu dizia assim: foi Deus. Mas eu fiquei calado. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: quem é de Deus, bota o diabo dos pés, o diabo debaixo dos pés, caladinho. Quem está entendendo, diga amém. Esse gigante que tem na sua vida, essa tempestade que tem na sua vida, esse demônio que se levantou, esses malignos que se levantaram, a posição dele é debaixo dos seus pés. Quando você não domina, não é dominado pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor, pela preocupação, quando você não está na visão humana, mas na visão espiritual, o mal vai ficar debaixo dos seus pés. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Deus está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, caminha sobre a tua dificuldade, pisa agora sobre essa tempestade, pisa agora sobre esse mar, vai por cima dessa onda. Eu hoje almoçava com os obreiros dessa igreja, os companheiros amigos, e eu disse para eles: olha, eu peguei 3 pedradas grandes nesses últimos meses, 3 frentes de batalha grandes. Tinha hora que eu dizia assim: Senhor, e aí? Aí Deus dizia para mim: meu filho, caminha. Era só o que Deus dizia: caminha. Olha para o irmão e diga assim: para não, meu filho, caminha. Olha para ela e diga assim: para não, caminha. Está apertado, caminha. Está difícil, caminha. A onda é grande, caminha. Olha para o irmão e diz assim: a onda é grande, meu filho. Diga: a onda é grande. Então aprende a surfar em cima da onda. Deus vai te dar unção para tu ser surfista espiritual. Quando o diabo pensar que tu vai morrer, tu vai pegar a prancha, que é a palavra e a promessa de Deus, vai pisar na prancha de Deus, vai pisar na promessa, tomar posse da promessa e vai andar por cima das ondas. Se aplaude forte, que é para Jesus. Você vai andar por cima das ondas. Foi isso que Deus fez com Pedro. Você não é tu mesmo, só? Pois deixa eu ir onde está tu. Bem matuto, bem no interiorano. Deixa eu ir ter contigo, Senhor. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Olha para o irmão e diga assim: você tem capacidade, você tem autoridade. Irmão, diz para o outro, profetiza, porque você precisa profetizar isso para a pessoa. Diga assim: você tem capacidade, diga, você tem autoridade, você tem unção, você tem poder na sua vida, você tem graça na sua vida. Olha para ele assim: você tem visão. Sabe para quê? Para andar por cima dessa onda, para andar por cima desta dificuldade, para vencer esse obstáculo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Venha, meu irmão, ande, caminhe sobre essa dificuldade. E a palavra diz que quando Pedro botou o pé na água, era igual concreto. E aí ele começou a andar. Você crê que você vai andar por cima das suas dificuldades essa noite? Você crê nisso, irmão? Quem crê que levanta a mão? Eu profetizo que essa semana
Deus vai colocar uma unção diferente na tua vida. Recebe aí onde tu está, em nome de Jesus. Eu profetizo que tu vai receber uma unção diferenciada, e nesta semana tu vai andar por cima e vai pisar em cima de coisas, e vai determinar a vitória que tu nunca imaginou na tua vida. Eu transfiro uma unção de coragem, de poder e autoridade sobre a tua vida esta noite, e esta semana Deus vai fazer virada. Deus vai virar o jogo na tua vida. Deus vai acalmar essa tempestade. Deus vai acalmar esse vendaval. Deus vai acalmar esse furacão. Recebe aí onde tu está, em nome de Jesus. Agora Pedro começou a andar por cima. Mas aí Pedro começou a olhar para os problemas, para a água, para o vento, para a tempestade. E ele teve o quê? Diga: medo. Medo. Repete comigo, diga: medo. E quando ele teve medo, a palavra diz que ele começou o quê? A afundar. Quando você é dominado pelo medo, você substitui a fé pelo medo. E sabe o que vai acontecer? Você vai afundar. Segunda coisa que o medo faz é destruir os sonhos. Tem pessoas aqui que têm sonhos que nunca colocaram em prática, nunca conseguiram ir a lugar nenhum, porque é medroso, porque é apavorado. O medo destrói os sonhos. Sabe aquela pessoa sonhadora que vive sonhando? Sonhar não é pecado, sonhar é coisa de Deus. Lembra de José? Se José tivesse sonhado e tivesse sido dominado pelo medo, ele tinha chegado ao trono de Faraó? Não tinha não. Quando ele viu seus irmãos matar um bezerro, melar a roupa dele, a túnica dele no sangue, botar ele numa cova, quando ele viu sendo vendido como escravo, quando ele foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a masmorra, ele podia estar sendo dominado pelo medo, pelo pavor, ter esquecido dos sonhos que Deus deu a ele, dos projetos que Deus deu a ele. Disse: não vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em todas essas circunstâncias, José continuou acreditando, tendo coragem, tendo ousadia, tendo intrepidez, caminhando sobre a dificuldade. E sabe qual foi o final? Ele sentou no trono de Faraó. Muita gente não vai a lugar nenhum, porque os seus sonhos são obstruídos pelo medo. Olha para o irmão e diga assim: você ainda lembra dos seus sonhos? Você ainda lembra dos seus sonhos? Ou você se acomodou por causa do medo, porque alguém disse que não ia a lugar nenhum, porque alguém foi contrário? Quando você for pastor, irmão Jerônimo, você vai ouvir muita gente dizendo assim: vai se acabar, o negócio está feio, não vai dar certo. Quando você for empresária, quando você for abrir seu negócio, todo mundo vai dizer assim: tem 10 que vende ali, mas aqueles 10 que vendem ali não tem um Senhor na sua vida. Você tem. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga assim: onde eu botar a planta do meu pé. Diga. Onde eu botar a planta do meu pé, aonde eu colocar a minha mão, a bênção do Senhor vai estar. Sabe o que eu estou dizendo? Você é maior do que qualquer outro que tem por aí, porque você tem um Deus maior, tem uma unção maior. O sonho que Deus deu a você vai se tornar realidade quando você agir, repreender o medo e caminhar diante do Senhor. Tem mulher que tem vontade de botar um salão faz 10 anos. Até hoje ela não comprou nenhum secador. Tem gente que tem vontade de botar uma padaria faz 20 anos. Até hoje ele não aprendeu a fazer o pão. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Essa palavra essa noite é desafiadora para essa igreja. Tem gente que quer ser pastor, mas não faz um curso de teologia, não jejuma, não ora, não lê a Bíblia, só chega no culto atrasado, não vai numa escola dominical, não estuda a palavra, não estuda na escola dominical, não participa do ciclo de oração, não evangeliza, não aprende nada. Ele quer ser pastor, ele fica sonhando em ser pastor, mas para ser pastor tem que ralar. O pastor Odércio está aqui hoje, pregando no ar-condicionado, mas eu preguei no sol, meio-dia numa feira. Eu preguei meio-dia numa feira no sol, e o povo passando assim: ó o maluco, ó o doido. Isso é muito maluco, mangando de mim, me chamando de bote.
Eu já andei de pés em terra frouxa, evangelizando na beira da praia. E já andei evangelizando no carroçal. Eu já andei de cavalo para pregar o evangelho. Eu já peguei canoa para passar lagoa de um lado para o outro, para dirigir culto. E Santa Ceia para 3, 4 pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você quiser chegar aqui onde o pastor Oderno chegou, meu filho, para de sonhar. Vai tomando atitude, vai caminhando, vai fazendo, vai agindo, vai caminhando. E Deus vai te colocar onde tu sonha. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que quer ser empresário, mas não aprendeu a ser nem empregado, quanto mais empresário. Ele não sai do lugar, ela não sai do lugar, não vai a lugar nenhum. Gente que sonha, mas o medo faz essa pessoa ficar inerte, impossibilitada, destruída, amarrada, e não leva ela a lugar nenhum. Uma outra coisa que o medo faz na sua vida, o medo, ele rouba a nossa alegria e as bênçãos. Você pode olhar para uma pessoa medrosa que ela é triste. Você já viu um medroso alegre? Olha para esse irmão que está do seu lado aí, olha se ele está alegre ou se ele está triste. Faz favor, olha para ele. Olha para ele. Quem já assistiu assim o Espantalho? Psicose, aqueles filmes de terror. Que o camarada fica com tanto medo que o cabelo se arrupeia. Aqui tem gente que vive com o cabelo arrupiado. Como é aquele filme daquele homem que sai matando todo mundo? Do Jason, né? Jason, como é o nome do homem lá? Mas é aquele filme de pavor, né? Que você arrupeia o cabelo, fica todo arrepiado. Tem gente na igreja com medo de macumba, com medo de olho grande. Tem deles que não passa debaixo de escada. O vizinho chega para ele e diz assim: olha, eu vou fazer uma macumba contra você. Ai meu Deus, ai meu pastor, ora por mim, meu pastor, porque aí a minha vizinha é macumbeira. Olha, ela bate tambor. A infeliz disse que vai fazer um paiol de macumba para mim. Pastor, eu já sei que eu vou sofrer. Gente que vive dominada pelo medo. Tem medo de olho grande, de inveja, de macumba. Sabe, parece que não é crente, meu filho. Parece que o diabo vai tocar na vida dela a qualquer hora. Olha para o irmão e diga assim: nem eu e nem você o diabo pode. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus o diabo não toca. Quem é de Deus aqui dá glória. Quem é de Deus aqui dá glória. O diabo não pode com você. Os pastores chegam para mim e dizem: pastor Oderno, tem que pregar, quebrar maldição que estão na sua geração. Eu digo: meu irmão, se meu pai fez qualquer coisa errada, meu avô, meu tataravô, a minha tataravó, se eu fui uma índia lá no passado, ou índio, não me interessa. Eu, quando aceitei Jesus e eu cheguei na cruz do Calvário, a palavra diz que Ele fez nova todas as coisas na minha vida, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que anda no Espírito aí, levanta a mão. Você não é dominado por medo. Você não pode ter a sua vida dominada por medo. Irmão, tem gente que vive com o cabelo arrupiado, não passa debaixo de uma rede. Já desse o caba chegou para mim e me mostrou uma foto que disse que viu lá no terreiro de macumba minha. Pode botar na boca do sapo, dentro do coco, pode bater tambor, chamar Exu, caboclo, gria. Quem quiser, faça o que quiser comigo. Não vai bater a passarinho do pastor Oderno. Maior o que está em mim do que o que está lá fora. Ele é maior na minha vida. Eu estou debaixo da sombra do Altíssimo. A palavra diz: nenhuma praga chegará à tua tenda, e nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Para de andar com medo. Tem gente que vive uma vida tão preocupada, tão atribulada, tão angustiada, que você olha para a cara dele e já parece uma coisa esmilinguida, triste. Vem para a igreja, não dá um glória. Vem para o culto, irmão, assim, ó: eu não estava com vontade de ir hoje. Aqui tem gente que hoje vem para o culto assim: eu recebi uma mensagem, agora vou ter que ir. O pastor falou comigo.
Aí chega no culto, irmão, senta e fica assim desconsolado, velho. Olha pro irmão, cutuca assim, ele diz: meu filho da glória. Cutuca ele assim: da glória, meu filho, te alegra no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você andar com medo e triste, o diabo vai lhe derrotar, vai pisar na sua vida. Mas se você andar alegre, sabe por que você vai andar alegre? Porque o Espírito Santo está na sua vida, e é onde o Espírito Santo está, não tem espaço para tristeza. Você já viu crente cheio do Espírito Santo viver triste, meu filho? Crente cheio do Espírito Santo é alegre. É o diabo cortando a ele, glória. Ah, meu filho, está faltando comida, glória a Deus, Deus vai mandar. Aí você chega na casa dele, olha para ele, ele está com um sorriso de um canto ao outro da boca. Ah, irmão, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste é o abatimento da alma. Eu profetizo essa noite: Deus vai encher tua vida de alegria, vai encher tua casa de alegria, vai encher teu relacionamento de alegria, vai encher tua empresa de alegria, vai encher teu trabalho de alegria. Deus vai encher a tua vida de alegria. Para de viver uma vida triste. Crente tem que viver uma vida com a cara alegre.